Promovendo a abertura da 35ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior e posteriormente seguiremos os trabalhos. Ata da 33ª sessão em pé, ordinária ao do lado plenário dele, do Supremo separados Tribunal por um Federal, acrílico de realizada vidro, inteiramente por videoconferência, assessora-chefe do em plenário, 18 de Carmen novembro Lilian de de 2020. Oliveira de Presidência do Souza. senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h27, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considerada aprovada e abre os trabalhos anunciando o julgamento do recurso extraordinário 611.874, cuja relatoria do ministro Dias Toffoli foi realizada ontem, e o recurso extraordinário com agravo 1.099.099, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, também, que promoveu o relatório ontem. De sorte que vamos dar início às sustentações orais das partes requerentes e dos amici curiae. Então, iniciando pelo recurso ordinário 611.874, falará pelo recorrente, pelo tempo regimental de 15 minutos, o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras. O ministro fala por videoconferência. À esquerda, ao fundo, bandeira do Brasil, estante de madeira escura repleta de livros. Na pessoa do excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli. O ministro usa toga preta de gola branca. Da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, ilustríssimas senhoras advogadas, ilustríssimos senhores advogados, ilustríssima senhora Carmen José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Vossas Excelências, uma brevíssima leitura inicial. Desde o começo, o constitucionalismo moderno está investido do problema da tolerância religiosa, que, com o tempo, converter-se-á no da liberdade religiosa. E a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. Esse excerto de Nicola Matteucci mostra que a superação das guerras de religião veio pela afirmação de uma comum liberdade religiosa. Por isso, a liberdade religiosa tem em seu âmago, em sua essência, a tolerância no sentido mais genuíno do conceito, verdadeira aceitação do outro, verdadeira acolhida do outro, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, enfim, sem quaisquer outras formas de discriminação. É o que diz a nossa Constituição no seu artigo 3º, inciso 4º. Afirmada e aceita de lado a lado a liberdade religiosa, outras liberdades laicas encontram espaço ao natural. A liberdade religiosa conjuga várias outras liberdades, a começar pelas liberdades de crença e de culto. Reconhecidas essas duas, torna-se natural o percurso rumo às respectivas versões laicizadas, quais sejam da liberdade de crença, um pensamento religioso, o pensamento em geral, da liberdade de culto, que é uma liberdade de expressão religiosa, passamos à liberdade de expressão em geral. A propósito, veja-se o didatismo com que o professor José Afonso da Silva coloca o ponto. Permita-me a leitura. Sua exteriorização, refere-se à liberdade religiosa, é forma de manifestação do pensamento. Digo eu, expressão que é de tolerância, a liberdade religiosa perpassa para todos os demais meios do convívio, inclusive para o político. A intolerância religiosa é discriminação política, enquanto que a tolerância anuncia a liberdade política. É o que ensina o mesmo Matteucci já citado. Aliás, Matteucci identifica a tolerância
como fundamento do Estado que emerge do constitucionalismo moderno, decorrendo da liberdade religiosa todas as demais liberdades, inclusive a de associação elementar, que é a própria liberdade política e ao pluralismo inerente à democracia. Matteucci explica que os partidos políticos eram partidos políticos religiosos e pedir a liberdade religiosa era, portanto, pedir a liberdade política. Feita essa profissão de fé em favor dos direitos fundamentais, a começar pela seminal liberdade religiosa, passo ao caso concreto. Discute-se aqui a realização de prova de concurso público no dia de sábado, guardado por várias religiões, diferentes órgãos públicos, diferentes poderes da União, divergem no tema. Reconhecem a liberdade religiosa, mas anotam dificuldades. RE 611-874 e ARE Ministério 109, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 90, que, em manifestação de 29 de setembro deste ano, reafirma seu compromisso com a liberdade de religião e sustenta que a administração só não terá o dever de realizar a prova em horário não interditado pelas regras religiosas ou de consciência do candidato se demonstrar à administração, em cumprimento ao princípio da motivação dos atos administrativos, que, em cada caso concreto, não é materialmente possível a manutenção do princípio da isonomia. Passo ao Ministério da Defesa, manifestação de 9 de outubro deste ano, enfatiza especificidades da carreira militar, a impedir horário diferenciado para a realização de provas. Argumentos. Primeiro, inexistência de previsão legal. Segundo, emprego real não conhece dia e horário. Terceiro, objeção de consciência é prevista para o serviço militar obrigatório, não para o ingresso voluntário. Quarto, muitos são os concursos militares. Daí a alegada inviabilidade de conciliação com os diversos dias de guarda. Cito, em terceiro lugar, o Ministério da Economia, especialmente relevante porque abrange o órgão central de pessoal da União, que, em manifestação de 28 de setembro deste ano, conclui que a administração poderá buscar realizar as etapas de certame em datas que não colidam com as restrições de cunho religioso, a fim de englobar candidatos de diferentes crenças, desde que atenda ao interesse público a ser apreciado no caso concreto e seja resguardada a aplicação do princípio da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa. Por fim, cito a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, que, em manifestação de 24 de setembro de 2020, registra 2 casos em que o plenário apreciou pedido de autorização para a realização de etapa de concurso público em horário diverso do fixado em edital devido a crenças religiosas, tendo o Conselho Nacional de Justiça concluído pela impossibilidade consoante o entendimento das cortes internacionais. Excelências, como conciliar essas diferentes abordagens? 2 citações. A primeira, Ronald Dworkin pergunta sobre que bases deve ser cultivada a nossa tolerância. Uma nação religiosa que tolera a falta de fé ou uma nação laica que tolera a religião? Segundo a primeira emenda à Constituição Americana, o Estado, 1, não pode estabelecer uma religião nem adotar e financiar uma. 2, deve restringir o livre exercício da liberdade, deve garantir o livre exercício da liberdade individual de prática religiosa. As 2 opções de Dworkin são: a primeira, em uma concepção religiosa tolerante, o Estado assume como política oficial o reconhecimento explícito e o apoio à religião como tal. Segunda opção, em uma sociedade laica tolerante, o Estado também deve ser permissivo com a religião. Não deve ilegalizar a prática pacífica da religião. Porém, mantém-se neutro, não tolera nenhum tipo de referência ou insinuação religiosa ou antirreligiosa em suas cerimônias e proclamações políticas oficiais. A primeira compreensão exclui dos indivíduos certas condutas ou escolhas. Em razão disso, Dworkin prefere a segunda abordagem. Para ele, o princípio da responsabilidade pessoal requer um modelo de Estado laico tolerante e descarta o modelo religioso tolerante. Digo eu, a compreensão de Dworkin é boa, mas em uma aparente neutralidade resvala em um extremo. Explica ele, repito,
que um Estado laico tolerante não aceita nenhum tipo de referência ou insinuação religiosa ou antirreligiosa em suas cerimônias e proclamações políticas oficiais. Ora, se assim fosse, os americanos precisariam mudar o nome de cidades como São Francisco e Los Angeles. Isso para não falar do próprio calendário. Outra abordagem, e aí vem a minha segunda citação, outra abordagem parece-me muito mais consentânea com o pluralismo que anima a condição humana e a democracia. Refiro-me ao magistério de Isaiah Berlin, em seu célebre Dois Conceitos de Liberdade. E a propósito, excelentíssimo senhor presidente, registro aqui a minha maior homenagem ao meu professor que me ensinou Berlin, Celso Laffer. Berlin distingue liberdade negativa e liberdade positiva. Entende por liberdade negativa o espaço em que se pode atuar sem ser obstruído por outros, não ser importunado por outros. Quanto maior o espaço de não interferência, maior a liberdade. É o que Berlin denomina liberdade de, liberty from, no sentido de livre de, ausência de interferência além de uma fronteira mutável, mas sempre reconhecível. Sustentação oral, feita pelo advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Enquanto a liberdade positiva, liberty to, responde à pergunta: quem me governa? Ou quem me diz o que tenho que fazer e deixar de fazer? Berlin explica que a liberdade positiva deriva do desejo de parte do indivíduo de ser o seu próprio, deriva do desejo da parte do indivíduo de ser o seu próprio senhor. Por outro lado, Berlin critica a noção de um eu que transcende o indivíduo, uma totalidade social, de que o indivíduo é uma parte, seria uma parte, uma tribo, uma raça, uma igreja, um estado. Daí há quem admita, notem a fina e didática ironia de Berlin. Daí há quem admita, sofra o indivíduo coação para o seu próprio bem, o que ele próprio indivíduo reconheceria se fosse mais instruído. É uma advertência que tem que calar fundo. Por fim, Berlin adverte contra soluções definitivas. Leio ele. Esta fé antiga repousa na convicção de que todos os valores positivos em que acreditam os homens devem ser, no fim, compatíveis e talvez até mesmo implicarem-se uns aos outros. Feita a leitura, o grau de liberdade para escolher como se deseja viver deve ser sopesado frente a muitos outros valores, dentre os quais a igualdade, a justiça, a felicidade, a segurança, a ordem pública são, esses valores, para Berlin, os exemplos mais evidentes. Para ele, o pluralismo, com a medida de liberdade negativa que implica, parece um ideal mais verdadeiro e mais humano que os objetivos daqueles que buscam, nas grandes estruturas disciplinadas autoritárias, o ideal do autocontrole positivo das classes, dos povos ou de toda a humanidade. É mais verdadeiro o pluralismo porque reconhece que os fins humanos são múltiplos, nem todos comensuráveis, not all of them commensurable, nem todos comensuráveis, e estão em permanente conflito. É mais humano porque o pluralismo não priva as pessoas em nome de um ideal remoto ou incoerente do que elas descobriram indispensável para suas vidas como seres humanos que se autotransformam de modo imprevisível. Os seres humanos escolhem entre fins últimos porque suas vidas e seus pensamentos estão determinados por categorias e conceitos morais fundamentais que, em muito boa medida, de tempo e de espaço, são parte do seu ser e do seu pensamento e do sentido da sua própria identidade. São parte do que faz deles seres humanos. Concluo, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. Em 13 de abril de 1986, em histórica visita à sinagoga da cidade de Roma, João Paulo II referiu-se aos judeus
como os nossos irmãos mais velhos na fé. Digo eu, aqueles que professam denominações mais recentes, da mesma forma, poderiam ser ditos afetuosamente os nossos irmãos mais novos na fé. Em comum, todos temos a igual dignidade humana que requer do Estado igual reconhecimento. Daí o acerto da orientação dos Ministérios da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no sentido de, na espécie, sob julgamento, buscar flexibilizar datas, exceto em face da impossibilidade material devidamente motivada, o que deve ser muito excepcional. E penso eu, como também parece decorrer das manifestações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa. A União desculpa-se, por intermédio deste advogado-geral, um autor da ação, na certeza de oferecer aqui leitura conciliatória de coisas capaz de evitar a repetição de litígio da espécie. Muito obrigado. Agradeço ao ministro José Levi do Amaral, advogado-geral da União. E agora passo a palavra, porque se trata de julgamento conjunto, a recorrente do ARE 1.099.099, relatado ontem por Sua Excelência o ministro Luiz Edson Fachin, a doutora Patrícia Conceição Moraes, que disporá também do tempo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux. Boa tarde, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, ilustre procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhores e senhoras serventuários e advogados. Eu me sinto muito honrada em sustentar sobre um tema tão sensível que clama ser visto e amparado por esta Suprema Corte. O ministro José Luiz, agora na sua maravilhosa explanação, nos trouxe questões aí para realmente pensarmos, né, acerca de toda a temática, que é bem parecida a este caso. Então, eu serei bem breve e já vou ao caso específico. Trata-se de um recurso extraordinário interposto contra um acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve o entendimento do juízo de piso pela regularidade da exoneração de uma professora pública municipal em estágio probatório ante o cometimento de 90 faltas consideradas injustificadas por convicções religiosas. A recorrente, desde a sua admissão, informou e comprovou as suas convicções religiosas, pois ela é membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conforme a sua consciência, ela não labora do pôr do sol das sextas-feiras ao pôr do sol do sábado. E pelo motivo pelo qual ela solicitou que a carga horária informada no edital de 24 horas semanais fosse distribuída de modo a não abranger aulas noturnas às sextas-feiras. A recorrente, ela se colocou à disposição durante todo o período para realizar horários alternativos de trabalho, porém jamais fora concedida essa possibilidade. É importante aqui destacar que, no caso em concreto, não havia aula na grade de sextas-feiras, né? Então, a recorrente, que atuou como professora de artes de educação de jovens e adultos, não causou qualquer prejuízo, nem mesmo aos seus alunos e nem também aos cofres públicos, porque houve a realização do desconto dos valores das faltas e, inclusive, ela sequer recebeu o pagamento do 14º salário. No início do período do estágio probatório, as faltas foram reconhecidas como justificadas. Porém, com o tempo, foi informado pelo Departamento de Recursos Humanos a desnecessidade de realizar uma justificativa a cada sexta-feira, pois já tinham conhecimento do caso, porém, ao final foram lançadas como faltas injustificadas. A liberdade de religião, consciência e crença, ela é um direito fundamental de toda pessoa humana, objeto de proteção tanto por parte do direito internacional quanto aqui pela nossa Constituição, que no seu artigo 5º, nos incisos 4º e 6º e parte final do 8º,
protegem e albergam, além do artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, em que houve adesão do nosso país para integrar o cumprimento. Bom, como se denota a questão, ela merece um olhar atento, pois mesmo depois de mais de 120 anos do Brasil ter se tornado Estado laico, ainda vivenciamos um preconceito indireto, ao passo que não é dada a oportunidade de um cidadão se tornar um funcionário público e seguir os preceitos de sua religião, sob pena de ser considerado não apto no estágio probatório, como aconteceu aqui no quesito de assiduidade. Com base nos dispositivos constitucionais, ora comentados, foi até mesmo base para a publicação da Lei 13.796 de 2019, que alterou o artigo 7º-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, possibilitando a efetividade de cumprimento de prestações alternativas por escusa de consciência, nos casos de aplicações de prova ou realização de aula nos estabelecimentos de ensino em dias considerados de guarda pela religião do aluno. Não obstante a lei dispõe acerca do corpo docente, há de se perceber que, com lastro no princípio da igualdade, merece o manto da proteção à liberdade religiosa, não somente aos alunos, mas também aos docentes e a todo servidor público que, de forma prévia e fundamentada, alegue objeção de consciência por motivos religiosos para cumprimento de seus deveres funcionais. O que não se privilégios, mas sim que se dê efetividade plena ao artigo 5º, inciso 6º, parte final do 8º da Constituição Federal, viabilizando assim a prestação alternativa com respeito às convicções religiosas. Este plenário ele tem realizado importantes decisões com a finalidade de resguardar e proteger características particulares de um indivíduo que exigem um tratamento diferenciado. Podemos assim citar, por exemplo, o dever de criação de sistemas por cotas por razões étnico-raciais ou socioeconômicas, como no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, também na ação direta de inconstitucionalidade 5357, em que for decidido o dever da implantação de recursos de acessibilidade a pessoas com deficiência, e na ação direta de inconstitucionalidade 4275, em que houve decisão acerca do registro do nome social por questões de gênero. Também é de se destacar que a jornada flexível é algo que foi até mesmo albergado agora na Lei 13.467 de 2017, que trouxe mudanças significativas à consolidação das leis de trabalho, como a possibilidade do teletrabalho, o que demonstra mudanças legislativas que viabilizam formas alternativas de realização da jornada e também de até uma dinamização e modernismo da nossa sociedade. Há ainda um ponto, no caso em concreto, que merece destaque. A recorrente ela foi exonerada no dia 22 de agosto de 2014. Por não aprovação no estágio probatório sobre a alegação de não cumprimento do requisito assiduidade. Porém, o ato de exoneração foi realizado após o decurso do prazo de 3 anos previsto na Constituição Federal. O vencimento do estágio probatório ele ocorreu em 21 de fevereiro de 2014. Todos os relatórios semestrais de estágio probatório possuíam informação acerca das faltas justificadas às sextas-feiras, e sempre suas avaliações foram positivas, com um grau máximo de aprovação, em todos os aspectos, inclusive da assiduidade. Porém, sempre com a observação de que as sextas-feiras não compareciam em horário noturno em decorrência de convicções religiosas. Em 12 de maio de 2016, a segunda turma desta Suprema Corte julgou o agravo regimental no recurso extraordinário 805.491. Processo de relatoria do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que aduziu em seu voto que as avaliações devem ocorrer dentro do período fixado na Constituição, pouco importando se a publicação da reprovação foi realizada após o aludido prazo. Temos claro que essa decisão, que não se admite que as avaliações sejam realizadas após o decurso do prazo constitucional previsto. Mas, no caso que estamos tratando hoje, o vencimento do estágio probatório ele ocorreu em 21 de fevereiro de 2014. A recorrente permaneceu ativa nas suas funções até 22 de agosto de 2014. E a avaliação final,
elaborado em 28 de abril de 2014, ou seja, 3 anos, 2 meses e 7 dias após o início das suas atividades, sendo assim nulo o ato de exoneração. O artigo 41 da Magna Carta é claro ao dizer que após o decurso do prazo de 3 anos, o servidor é considerado estável, sendo que cabe à administração avaliá-la dentro do triênio esse desempenho. Aceitar que a avaliação ocorra tardiamente é o mesmo que aceitar que não devem ser respeitados os prazos constitucionalmente fixados, que não se pode admitir. Em relação ao pedido de percepção de salários que não recebeu desde a sua exoneração, o ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, em seu parecer, invoca o decidido quando do exame do tema 671, em que foi decidido que o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior no cargo, salvo situação de arbitrariedade flagrante, pois os vencimentos são retribuição pelo trabalho exercido, sem o qual haveria enriquecimento ilícito. Porém, há uma distinção entre o tema 671 e o hora versado, data máxima vênia. Eis que naquele, conforme constou no venerando acórdão, a administração praticou atos presumidamente válidos até a decisão judicial em contrário, enquanto que no presente caso, conforme já explanado, estamos diante de um ato de exoneração nulo, pois não foi respeitado o período trienal de avaliação de estágio. Já chegando ao fim da minha exposição, gostaria de ressaltar que a primeira turma desta Suprema Corte, em processo de relatoria do ministro Carlos Brito, o recurso ordinário em mandado de segurança 24.901 do Distrito Federal, em 26 de outubro de 2004, se posicionou no sentido de que deve haver proporção da penalidade imposta ao servidor público. E no presente caso, houve exoneração, ou seja, foi aplicada a penalidade máxima frente a faltas ocorridas às sextas-feiras após o pôr do sol, tão somente em respeito às convicções religiosas da recorrente. Pelo exposto, agradeço a todos, a essa Suprema Corte e requeiro o provimento do recurso. Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, doutora Patrícia Conceição Moraes. Agora falará pelo recorrido no RS 601/874, a doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. Aqui eu concedo a palavra também pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhores ministros relatores, Dias Toffoli e Edson Fachin, senhoras ministras, Carmen Lúcia Rosa Weber, senhor ministro Nunes Marques, a quem tenho a honra de me dirigir pela primeira vez desta tribuna, doutor Procurador-Geral da República. Senhores ministros, é com enorme honra e grave senso de responsabilidade que venho a esta casa para tratar de um processo que afeta e atinge tão diretamente, tão intimamente, o modo de viver dos mais de 2,5 milhões de adventistas que vivem no Brasil. O Brasil é o país com a maior comunidade adventista do mundo. Disseram-me eles, senhor ministro-presidente, na data de ontem, que esta causa é a causa mais importante para a Igreja desde a década de 60, quando a Suprema Corte Americana julgou o famoso caso Schebet versus Werner, reconhecendo a um adventista o direito de acesso ao seguro-desemprego quando foi demitido por ter se recusado, por convicções religiosas, a trabalhar aos sábados, senhor ministro. Todos eles acompanham em oração com um senso de que o que esta corte decidir impactará diretamente a maneira como essas pessoas vivem neste país. Senhor ministro-presidente, muito embora este caso seja de repercussão geral, eu peço licença rapidamente para delinear os contornos fáticos subjacentes à tese. O recorrido se inscreveu para fazer concurso público no TRF da primeira região. Fez as provas objetivas e passou em primeiro lugar. O exame físico, senhor ministro-presidente, era muito simples e durava 12 minutos.
Ele tinha que correr 2 quilômetros em 12 minutos. Então, ele submeteu, com toda a antecedência, um requerimento administrativo para que ele pudesse correr esses 12 minutos depois das 6 horas da tarde do sábado, para que ele pudesse fazer essa prova no domingo, com os candidatos de Roraima. Porque, como o concurso público era do TRF da primeira região, cada estado organizou a sua prova de esforço num dia diferente. E a administração pública negou este direito a ele simplesmente porque não haveria previsão editalícia. Ele impetrou o mandato de segurança, a liminar lhe foi deferida, a segurança foi concedida, ele correu esses 12 minutos no domingo, junto com os candidatos de Roraima, se deslocou até lá às suas expensas, foi aprovado em primeiro lugar e nunca foi nomeado, como ninguém que se seguiu na ordem classificatória do concurso. E daí sobreveio o recurso extraordinário interposto pela União Federal, em que se alega exclusivamente que ele não poderia ter feito esses 12 minutos no domingo, junto com os candidatos em Roraima, porque isso teria violado o princípio da igualdade. E é por isso, senhores ministros, que eu peço licença para começar essa intervenção oral, lembrando de uma frase célebre do nosso patrono na oração aos moços, em que ele diz que a igualdade e a desigualdade são ambas direitos, conforme as hipóteses. E nós defendemos aqui, senhor ministro-presidente, que o caso é de um direito fundamental à desigualação, um direito fundamental ao tratamento diferenciado, um direito fundamental à acomodação do pluralismo religioso pelo Estado. E este é um direito fundamental que deriva, sim, do inciso 6º da liberdade religiosa, que, como disse lindamente o senhor ministro da Advocacia Geral da União, está na origem de todos os demais direitos fundamentais, mas que também deriva, senhor ministro-presidente, do inciso 8º do artigo 5º, que estabelece ser um dever, uma obrigação do Estado, e não uma faculdade, e não um favor, oferecer prestação alternativa a todos aqueles que, por sincera convicção religiosa, pretendem não se submeter a uma obrigação, a uma norma, a uma cláusula, a um edital que é imposto a todos. O Estado tem constitucionalmente a obrigação de dar prestação alternativa a essas pessoas que invocam as suas convicções religiosas. E aí, seu ministro Levi, daí a ideia do Estado laico fundado numa neutralidade que não se confunde com a indiferença e com a obrigatória abstenção estatal, mas neutralidade que se funda na igual dignidade entre todas as religiões. Daí o direito ao acesso a uma prestação alternativa e, mais especificamente, a um horário alternativo de realização de provas e exames públicos. Reconhecemos e sabemos, senhores ministros, que em nossa Constituição não há direitos absolutos, e isso é fato. Então, como consequência, também o direito ao horário alternativo não é absoluto como nenhum outro direito fundamental. No entanto, este direito fundamental, vinculado à liberdade religiosa, apenas pode ceder, tal como defendido brilhantemente pela Advocacia Geral da União, naquelas hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas, em que abrir uma exceção significa comprometer e frustrar integralmente um interesse público legítimo, ou naquelas situações em que abrir a exceção, dar um horário diferente, significa impor uma sobrecarga de tal envergadura que o poder público não dá conta de suportá-lo. É aquilo que a Procuradoria-Geral da República, de forma muito feliz, deu o nome de limite de adaptação razoável. São aquelas hipóteses absolutamente excepcionais em que a obrigação imposta ao Estado pela Constituição de acomodar o pluralismo religioso e de dar prestação alternativa pode ceder. Mas, senhores ministros, preciso dizer a vossas excelências, não são essas hipóteses excepcionais que tramitam pelo Poder Judiciário. E os dois recursos, ora em julgamento nesta Suprema Corte, são a prova inequívoca disto.
No primeiro caso, nós temos um candidato aprovado em primeiro lugar. Ele já fez o teste de esforço no domingo, junto com os candidatos de Roraima. E ele nunca foi nomeado pela insistência que se tem em não ter lhe dado a oportunidade de fazer esse exame no domingo. Nós temos uma professora muitíssimo bem avaliada que pedia sucessivamente o direito de trabalhar em horários alternativos sem nunca ser respondida. Ou seja, são casos em que a obrigação constitucional de acomodar o pluralismo religioso era possível, era viável, era razoável e foi negado ao cidadão. Talvez demonstrando e revelando aquilo que o ministro Fachin, no caso do Rio Grande do Sul, do culto com os animais, falava da lamentável estigmatização de algumas crenças religiosas. Não consigo encontrar, senhores ministros, nenhuma outra resposta para essas duas recusas que esta Suprema Corte está enfrentando neste momento, senão a estigmatização de crenças religiosas minoritárias. Senhores ministros, é certo, e a fala do ministro da Advocacia Geral da União revela isso, que o Estado brasileiro amadureceu muito institucionalmente nesta matéria. E muito deste amadurecimento se deve ao Enem, que é o exame mais complexo, mais capilarizado realizado em nosso país. Senhores ministros, por 8 anos, de 2009 a 2016, o Enem facultou a jovens sabatistas de 16 e 17 anos realizar as suas provas em horários alternativos. Esses jovens se trancavam numa sala à 1 da tarde, começavam suas provas às 7, terminavam meia-noite e no dia seguinte voltavam para o segundo dia de provas com inequívoco desgaste pessoal, o que revela em realidade a importância da crença. Senhores ministros, o Enem, por 8 anos, deu horário alternativo a 450 mil estudantes adventistas. Nunca se questionou a ruína da integridade do exame. Nunca. O custo, senhores ministros, foi módico. Em 2016, o custo extra foi menos de 0,1% para acomodar o pluralismo religioso. Custou 788 milhões de reais e o oferecimento de horário alternativo não custou 650 mil reais. É menos de 0,1% de custo adicional, o que revela não mais poder que acomodar o fenômeno religioso é possível, não compromete a realização das provas e não gera custos demasiados. Senhores ministros, eu avanço de que este amadurecimento acabou se projetando na Lei 13.796, que previu, no âmbito das escolas públicas e privadas, o direito de prova e frequência em horários alternativos. Senhores ministros, o Ministério do Planejamento tinha esta previsão pela Portaria 3 de 2014 e não há notícia de comprometimento do Serviço Público Federal. Em resumo, se com o Enem foi possível, se agora com a lei de 2019, jamais questionada quanto à sua constitucionalidade, foi possível, por que não seria possível em concursos públicos de espectro subjetivo muito menor? Evidentemente que é possível e é importante, portanto, que esta Suprema Corte reafirme a premissa de que a regra é a acomodação do fenômeno religioso e o oferecimento de horários alternativos para a realização de provas e exames públicos de qualquer natureza, porque isto não gera custos desproporcionais e nem de longe compromete a rigidez e a legitimidade da disputa. Ao assim proceder, esta Suprema Corte concretizará aquilo que a Organização das Nações Unidas, ainda em 1981, na Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundada na Religião, já reconhecia ser direito inalienável guardar os dias de descanso,
de guarda e de celebrações de acordo com a respectiva crença. A Itália, em 1988, baixou uma lei específica aos adventistas, dando a eles horários alternativos e nunca se questionou a sua constitucionalidade. Assim fez Portugal em 2001 e o Tribunal Constitucional Português, em um brilhante acórdão 545 de 2014, não apenas validou a legitimidade desta lei, como disse que ela deve ser sempre interpretada de forma ampliativa e extensiva, de forma a sempre consagrar o pluralismo e a acomodação do fenômeno religioso. Senhores ministros, então eu encerro pedindo, portanto, a fixação importante da tese de que compete ao poder público, sim, e em regra, oferecer horários alternativos para exames, concursos e provas públicas àqueles que, por sincera convicção religiosa, devem guardar os sábados, a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, sempre devidamente comprovadas, o que nem de longe é o caso dos 2 recursos extraordinários em julgamento. Ao assim proceder, senhores ministros, entendemos que esta Corte homenageará a diversidade, o pluralismo religioso, a empatia e reafirmará a importantíssima premissa de que num Estado que se pretende plural e que se pretende protetivo, então, deve ser compelido a escolher entre seguir os ditames impostos pela fé, de um lado, e o acesso ao mercado de trabalho mediante concurso e no serviço público, de outro. Agradeço imensamente, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia Buchaneri Pinheiro. Agora eu esclareço que estão inscritos para falar na qualidade amiticúria, no recurso ordinário e no ARI, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, Defensoria de Minas, Defensoria Pública de São Paulo e também a Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Então, são 4 amiticúria, cujo prazo é dobrado e dividido pelos 4, de sorte que cada um dos amiticúria convidado a usar a palavra disporá do tempo regimental de 7 minutos e meio para a sua exposição. Então, chamam em primeiro lugar para falar não só em relação ao recurso ordinário, mas também com relação ao ARI, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o doutor Luigi Matheus Braga, que tem a palavra. 7 minutos e meio. Senhores ministros, mais uma vez eu estou honrado de vir a essa tribuna e ainda mais honrado porque, como Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nós estamos debatendo aqui esse tema tão importante que é o tema da liberdade religiosa. E, para mim, esse tema é mais importante ainda porque eu passei a guardar o sábado quando eu era universitário estudando Direito. E vejam, excelências, o momento aqui é tão solene que eu tenho ao meu lado uma Constituição que eu ganhei da minha professora, doutora Carmen Lúcia. Eu tenho aqui ao meu lado um livro que eu usei a primeira vez para fazer o primeiro mandato de segurança em 1999 do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho aqui as minhas anotações dos debates, das várias palestras que eu ouvi do ministro Barroso, inclusive em uma delas eu reclamei que ele estava repetindo as histórias e ele me disse que a culpa era minha de estar perseguindo ele ao longo do Brasil. E eu estou muito feliz por esse momento totalmente inusitado aqui, porque o doutor Augusto Aras figurou nas 3 instâncias desse processo, de tal forma que é realmente uma coisa incrível que está diante de nós nesse momento. E eu fico muito feliz de ter tido o posicionamento do doutor Augusto Aras favorável em todas elas. Senhores, senhores ministros, eu tinha preparado aqui, e senhoras ministras, eu tinha preparado aqui uma grande sustentação oral, mas já foi muito bem abordado por todo mundo, a maioria dos temas aqui. Como Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nós debatemos a fundo cada um desses itens, e nós temos como princípio defender a liberdade religiosa de todos, não só dos evangélicos, não só dos cristãos.
Prova disso é o brilhante trabalho que a Anajuri tem feito com refugiados de religiões totalmente diversas, trazendo para o Brasil e buscando proteção. Mas aqui, nessa tarde, nesse momento histórico porque eu me lembro muito bem, quando com muito carinho o ministro Dias Toffoli, recém-chegado no Supremo, recebeu a minha, a doutora Maria Cláudia, para a gente poder debater essa repercussão geral. Imagina os senhores, eu e a doutora Maria Cláudia ainda éramos, eu não vou dizer éramos jovens, meninos, né, doutora Maria Cláudia? E nós começamos a discutir esse tema. Eu, além de membro da Anajuri, eu também sou advogado-geral da Igreja Adventista para a América do Sul. Eu já entrei com milhares de mandatos de segurança. Foram milhares de decisões favoráveis e centenas de decisões desfavoráveis, é verdade. Mas esse tema tem sido debatido e discutido em tribunais em tudo quanto é canto desse país. E sabe, ministros, esse momento é muito solene para mim, porque eu me tornei adventista na universidade, eu passei a guardar o sábado na universidade. E algumas pessoas têm falado como se isso fosse uma doutrina de uma denominação, como se fosse uma questão da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou dos judeus. Mas isso, antes de mais nada, é um fato social. São milhares de anos de história em que o sábado é guardado. Não é uma questão baseada só numa decisão que foi tomada, ou seja, é uma crença, não é uma escolha. É importante a gente entender isso. Uma coisa muito mais do que isso. Aqueles que creem que a Torá são a palavra de Deus se deparam no livro de Êxodo, no capítulo 20, de 8 a 11, com os seguintes dizeres: dia de 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhores ministros, a Constituição Federal é muito clara quando ela diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Senhores ministros, data máxima vênia de um entendimento diferente. A Constituição, para mim, aqui, ela é clara e cristalina quando ela diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. E ela contempla uma exceção. Esse mesmo dispositivo contempla uma exceção. Quando existe uma exceção? Quando houver uma conduta dupla. Veja, para que eu não tenha esse direito garantido, eu tenho que, primeiro, invocar para me eximir de uma obrigação legal a todos os impostos e tenho que me recusar a uma prestação alternativa. Veja que a Constituição Federal diz: a obrigação tem que ser legal a todos os impostos e eu tenho que me recusar a uma prestação alternativa fixada em lei. Veja, o oferecimento dessa prestação é uma obrigação constitucional e que deveria ter até fixada em lei, como já está, por exemplo, no serviço militar obrigatório. É uma questão muito forte para nós isso. E algumas pessoas ficam falando: mas isso existe uma exceção, e se uma vida estiver em risco? Senhores ministros, senhoras ministras, se uma vida estiver em risco, vocês vão ter num guardador de sábado uma pessoa que vai se dedicar a isso. Estão aí os hospitais israelitas, Albert Einstein, estão em todos os hospitais adventistas que não fecham as suas UTIs no dia de sábado e não fecham as suas emergências. Nós só não temos cirurgias eletivas, mas nós continuamos ajudando as pessoas. De uma crença. Nós estamos falando nós estamos falando aqui para os senhores, mas eu queria finalizar essa minha participação dizendo que essa Suprema Corte, em 1944, já se pronunciou sobre isso. E olha que ironia, era um pastor japonês, adventista, que estava pregando o sábado para alguns soldados. E ele foi enquadrado como crime de segurança nacional. E no HC 28868 do Distrito Federal, o doutor Evandro Lins e Silva entrou com o mandato, com o habeas corpus, impetrou um habeas corpus,
E essa Suprema Corte, por maioria, assegurou o direito do pastor de continuar falando. Senhores ministros, para nós cristãos, para nós evangélicos, juristas, para nós judeus e adventistas do sétimo dia que guardamos o sábado, esse é realmente um dia muito especial. Quando eu terminei a sustentação oral na DEO 26, eu me lembro que algumas pessoas me perguntaram quando um cristão é perseguido no Brasil. Estamos aí, senhores ministros, senhoras ministras, diante desse momento. Gesmário ficou em primeiro lugar, e a professora Margarete era uma das melhores professoras especializadas em alfabetização de adultos. E agora, todos nós estamos olhando para essa Suprema Corte, e eu peço a Deus que ilumine a mente de cada um dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Luiz de Mateus Braga. Agora falará no recurso ordinário 611.874, pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a doutora Adriana Patrícia Campos Pereira. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, digníssimo presidente dessa corte, excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli, nas pessoas de quem eu cumprimento a todos os demais ministros e ministras dessa egrégia corte e ao Procurador-Geral da República e aos demais defensores e advogados presentes a esta sessão. Para além de um dia escolhido dentro da semana para dedicação exclusiva às questões religiosas, como, aliás, vinha sendo tratado até então a questão nos autos, a observância do sábado constitui-se num dogma religioso absoluto e inafastável para aqueles que assim creem. A doutrina sabatista enxerga o dia do sábado não apenas como os adeptos de tantas outras religiões que separam o domingo, por exemplo, como um dia dedicado às atividades religiosas. A ideia de dia santificado abrange toda uma vida de santificação e um crescimento espiritual do fiel que se prepara antecipadamente para o dia de sábado, porque ele deve interromper, seja antecipando, seja postergando, as atividades cotidianas antes do pôr do sol de sexta-feira, o que se estenderá até o pôr do sol de sábado. Assim, a obrigação do sabatista é deixar casa limpa e arrumada, roupas lavadas e passadas, tudo que for necessário para o sábado, alimentos devidamente providenciados, evitando que qualquer dessas coisas seja feita no sábado. Até mesmo os medicamentos de que venham a precisar o fiel, senhores ministros, só podem ser adquiridos no sábado em situações emergenciais. Os estágios, aulas, cursos, palestras de cunho profissional, concursos públicos, exames seletivos são absolutamente desabonados aos fiéis no dia de sábado. A doutrina é de tal modo arraigada na mente e no coração dessas pessoas, a ponto de que a observância do sábado é vista, para alguns, como condição para a tão sonhada obtenção da paz mundial. O caso em tela, então, senhores ministros, se trata de uma verdadeira escusa de consciência, expressamente prevista nos artigos 5º, inciso 8º e 143, parágrafo 1º da Constituição, que visa dar concretude à liberdade religiosa, retirando esse direito da esfera meramente especulativa para efetivá-lo na prática da realização dos concursos públicos. Assim, não procede o argumento de que a preservação do direito à observância do dogma religioso implique em ofensa ao princípio da igualdade ou implique em privilegiar um segmento religioso em particular. Ora, o conceito jurídico de igualdade, senhores ministros, importa em considerar as desigualdades de cada pessoa. Na verdade, o mesmo princípio da igualdade é que garante uma certa discriminação sobre o aspecto formal, a fim de reafirmar a essência da própria igualdade. No caso em análise, o recorrido pediu que lhe ofertassem prestação alternativa
claramente estampada no artigo 5º, inciso 7º da Constituição, o que lhe foi negado. É importante notar que todas as formas até hoje previstas para a realização de provas por sabatistas já são verdadeiras prestações alternativas em si. No caso do presente processo, para a realização do exame físico, o autor teve que se deslocar de uma cidade a outra, suportando os custos inerentes ao deslocamento e sujeitando-se a fazer um exame, mesmo com cansaço da viagem, que poderia, inclusive, tê-lo eliminado do concurso, a considerar que o exame que prestou foi um exame de aptidão física. Vale lembrar ainda a forma como outrora eram tratados os casos de realização de exames de ingresso em universidades, que eram realizados nos sábados. As pessoas que se declaravam sabatistas entravam nos locais de provas no mesmo horário das demais, permanecendo em uma sala por todo o período regular das provas para, após o pôr do sol, iniciarem a realização da prova. Portanto, ao final da realização do certame, tais pessoas estavam confinadas a pelo menos 9 horas. E ressalte-se, senhores ministros, que é importante, saíam dali devedores, porque os sabatistas têm como dever compensar o tempo despendido confinados antes da realização da prova em outras atividades religiosas. Assim, a concessão da liminar pelo Poder Judicial outrora, atendendo ao pleito do recorrido em razão de suas convicções religiosas, não resulta em conceder nenhum privilégio em detrimento dos demais candidatos. Pelo contrário, foi exatamente essa decisão que garantiu a igualdade entre os candidatos, possibilitando a todos a realização dos exames necessários com as mesmas normas, princípios e rigor. A supremacia do Estado deve estar limitada à ordem constitucional e eventual oferta de prestação alternativa a quem invoca direito de crença e consciência não coloque em risco as atividades do Estado, antes garante a própria ordem constitucional na medida em que sustenta a isonomia e mantém a integridade do direito de consciência e crença da pessoa humana, não incorrendo em violação do direito fundamental. A situação posta neste processo não passa, pois, pelo simples desejo de um candidato realizar provas e exames em dia e horário diverso dos demais. Envolve questões e preceitos religiosos que são extremamente caros para quem os professa, constituindo assim uma questão diretamente ligada à dignidade de tais indivíduos. Compelir os adeptos da guarda do sábado a violarem suas consciências e crenças para se submeterem à vontade do Estado significa, na verdade, excluir os mesmos do pleno exercício da cidadania, o que se constitui em postura completamente injustificada quando é perfeitamente possível o oferecimento da prestação alternativa conforme previsto na Constituição Federal. E mais, na eventual colisão de normas constitucionais, senhores, quais a dignidade humana e a isonomia administrativa, não há qualquer dúvida acerca da prevalência da dignidade humana, que apenas permite ponderação com direito de igual magnitude, o que não ocorre no caso em comento. Assim, é que a Defensoria de Minas Gerais, componente do GAETS, Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas, se manifesta na qualidade de amicus curiae no sentido da manutenção da sentença recorrida e pela preservação do direito do recorrido de ser integrado ao serviço público. Manifestam-se ainda quando a fixação da tese seja garantido aos adeptos das religiões sabatistas a realização de provas de concursos públicos em dias e ou horários alternativos. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Defensora Pública do Estado de Minas Gerais, doutora Adriana Patrícia Campos Pereira, e agora falará também com amicus curiae no RE 611-874, a doutora Fernanda Maria de Lucena Bussinger, Defensora Pública de São Paulo. Boa tarde.
Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, cumprimentando também o excelentíssimo relator, ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento as demais ministras e ministros presentes, o doutor procurador-geral da República e os demais presentes. Uma vez já compreendida a importância da guarda do sábado para as pessoas adeptas às religiões sabatistas, trazida nas excelentes sustentações orais que me precederam, é preciso ainda refutar a argumentação de que a concessão do pleito do senhor Geismário feriria a laicidade do Estado. No que diz respeito ao princípio da laicidade, deve-se observar que ele impõe a neutralidade do Estado de forma que nenhuma decisão seja tomada com incidência direta das religiões, mas não exige a indiferença com relação a todas elas. Assim, embora haja previsão da separação entre o Estado e a religião, o texto constitucional não levanta uma parede entre as instituições públicas e as que professam algum tipo de fé. Pelo contrário, a Constituição prevê expressamente exemplos em que as organizações eclesiásticas colaboram com o Estado em diversas atribuições públicas. O artigo 19, inciso 1º, é um desses textos clássicos que expressam essa relação de cooperação, ao dizer que é vedado que o Estado tenha qualquer relação de dependência com as religiões, ressalvado na forma de lei a colaboração de interesse público. Outro exemplo é o inciso 7º do artigo 5º, que diz que é assegurado a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Assim, para além da liberdade de crença, a Constituição tem nela inserida uma complexa relação entre o Estado brasileiro e a religião. Portanto, na brilhante lição do eminente ministro Gilmar Mendes, é preciso cuidado para não crermos em argumentações ou armadilhas argumentativas que produzam uma antinomia que conduza a uma quase relação de inimizade institucional entre Estado e religião. E é esta relação de cooperação entre Estado e religião, ela existe justamente porque a existência de multivisões é que permite a formação da própria democracia pluralista, como bem pontuou o brilhante advogado-geral da União, Dr. José Levi. Ao ressaltar a questão da convivência entre crenças, Ives Gandra Martins citou as chamadas teorias abrangentes, que, segundo ele, levam às ditaduras. Em suas palavras, as teorias abrangentes não permitem que se raciocine de forma diferente daqueles dos detentores do poder. E a democracia é justamente caracterizada pelo inverso, ou seja, a coexistência de teorias não abrangentes e de oposições. Note-se, pois, numa estrutura estatal plural, uma atitude de abertura, cooperação e integração. E é em razão disso que reside o interesse das defensorias públicas estaduais na proteção do direito do recorrido no caso. Isso porque é o cerne da vocação constitucional da Defensoria Pública, a defesa das minorias e dos excluídos, de forma que eventual provimento do recurso da União seria um precedente preocupante na defesa dos grupos não predominantes. Essa relação de integração entre o Estado e a religião foi disciplinada, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 33, o qual foi submetido à DI 4.439, oportunidade na qual essa Corte ratificou em 2018, por voto de lavra do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que o modelo de ensino confessional não fere o princípio da laicidade do Estado. Nas razões de recurso extraordinário em tela, se argumenta que o interesse do Estado, o interesse público, se sobrepõe ao interesse particular. E é verdade. Todavia, na verdade, o Estado só faz sentido se ele consegue agregar e servir as pessoas que o compõem. Assim, cabe ao Estado acomodar as diferenças políticas, filosóficas e, obviamente, as religiosas. Até porque, conforme salientou o jurista português Jorge Miranda, o silêncio sobre religião, na prática, redunda em imposição contra a religião. Ao sinalizar postura diversa, esse Estado chamado laico acabaria criando cidadãos de segunda classe que não podem concorrer em concursos públicos por conta de sua religião. Entendimento diverso nos conduziria à percepção de um Estado ateu e não apenas laico. De certo que alguém poderia questionar os limites, então, para o respeito às idiosincrasias dos credos religiosos. Será que a rejeição do recurso em tela ocasionaria uma abertura para eventuais exigências religiosas desmedidas? Certamente que não. No exercício do direito à liberdade religiosa, no que se refere à sua prestação positiva por parte do Estado, devem ser atendidas as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre que, no caso, outra conclusão não há, senão que o pleito do candidato é absolutamente razoável e não colide com qualquer outro direito fundamental de mesma relevância. Isso porque a garantia de fazer a prova de concurso público em horário alternativo
é medida, em primeiro lugar, adequada, por ser suficiente à não violação do seu sentimento religioso. É igualmente necessária, já que não há outra possibilidade de que haja respeito da sua crença que não a realização da prova em dia alternativo. Por fim, trata-se de medida absolutamente proporcional em sentido estrito, já que o eventual sacrifício ao erário ou a qualquer outro direito fundamental que se possa aventar é ínfimo. Assim, não há nada que se justifique com a máxima vênia a negativa de garantia ao direito fundamental, à liberdade de crença na hipótese ora discutida. Conclui-se assim que a realização de prova em dia ou horário alternativo impõe ao Estado um ônus administrativo mínimo, sem qualquer afronta à igualdade e isonomia dos demais candidatos, na medida que não confere qualquer vantagem aos sabatistas. Já me encaminhando para minha conclusão, vale, por fim, mencionar que, com relação à forma de enfrentamento de questões semelhantes por outras nações, percebe-se que as cortes constitucionais dos países democráticos ocidentais, como França, Canadá, têm sido firmes em garantir a acomodação do direito à liberdade religiosa no exercício do direito ao ensino e ao trabalho. Nos Estados Unidos, há o famoso caso Shebert versus Werner, citado pela douta advogada do recorrente, no qual a Suprema Corte entendeu que a negativa do seguro-desemprego, em razão do trabalhador ter recusado a oferta de emprego que o obrigaria a trabalhar no sábado, era uma exigência desmedida. Em Portugal também foi demonstrada a opção pelo respeito ao direito de crença e liberdade religiosa, pois o Tribunal Constitucional Português, no Acórdão 1545 de 2014, garantiu a uma recorrente que solicitou suspensão de trabalho nos turnos de sábado a sua compensação em dias alternativos, em virtude de professar a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, a decisão de Vossas Excelências quanto a esse caso apontará como a Corte Máxima de Justiça da nossa nação entende que deve ser concretizado o direito à liberdade religiosa. Se considerando-se as diferenças da fé dos cidadãos e cidadãs, ou se autorizará que o Estado imponha às pessoas regras que lhes afronte seus dogmas religiosos, ignorando que 92% da população brasileira afirma professar alguma religião. Por todo exposto, o GAEPS, Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais, na qualidade de amicus curiae, manifesta-se no sentido de que seja mantida a sentença recorrida, de modo a preservar o direito do senhor Geismário e que seja fixada a tese de repercussão geral, como a doutora Adriana mencionou. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a doutora Fernanda Bussinger e agora eu passo a palavra ao último dos amicus curiae, os amici curiae, que é a CONIB, e falará pelo tempo regimental de 7 minutos e meio o doutor Fernando Lottenberg. Boa tarde a todos, muito obrigado. Cumprimento o senhor presidente Luiz Fux, a senhora vice-presidente ministra Rosa Weber, senhores relatores, senhor procurador-geral doutor Augusto Aras, meus colegas advogados e demais ministros. Dirijo-me a Vossas Excelências em nome da CONIB, na condição de entidade representativa da comunidade judaica brasileira, a fim de contribuir para a construção plural da melhor decisão jurisdicional. É relevante a matéria tratada no presente extraordinário. Não por outra razão, esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Controvérsia que toca não apenas a recorrente, que pratica a religião adventista, mas a todo servidor público que precise se ausentar de suas funções por motivos religiosos no mesmo contexto por ela experimentado. Não se fala, portanto, aqui de relevância meramente abstrata, resguardada apenas ao plano do dever ser, do debate jurídico em tese. As consequências derivadas da decisão proferida nesse extraordinário são concretas. O tema da religião consta em vários artigos de nossa Constituição. Apesar de não tratado ali de forma literal, como citado pelo Dr. José Levi, o artigo 3º, inciso 4º, insere a questão da não discriminação como um dos objetivos fundamentais da República. Ou seja, a questão aqui tratada não diz respeito apenas às minorias, mas à própria sociedade brasileira, como ela se enxerga e como a Constituição determina que ela deva ser. A seguir, o artigo 5º, nos seus incisos 6º, 7º e 8º,
trata diretamente de temas ligados à liberdade religiosa. E mais adiante, outros artigos como o 19, o 120, o 150, 213 e 226 cuidam de outros aspectos da relação entre Estado e religião. Tal qual a recorrente, também os judeus têm como dia de descanso o período compreendido entre o pôr do sol da sexta-feira e aquele do sábado. Foi nesse sentido o parecer apresentado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral. Acreditar que certo e determinado dia é sagrado e plenamente legítimo dentro da concepção de liberdade. O dia de descanso, o Shabat, está inserido no conceito de liberdade religiosa em suas dimensões, liberdade de crença e liberdade de culto. Dessa forma, a exoneração a que foi submetida a recorrente poderia ter se passado perfeitamente com um servidor público que pratique o judaísmo. A repercussão social da controvérsia pode ser compreendida pela amplitude da discussão do debate, superando o interesse exclusivo de quem é parte do processo. Essa é a definição doutrinária no dizer de Arruda Alvim. A relevância da matéria e a repercussão social da demanda caracterizam, juntas, a transcendência do debate, superando o interesse exclusivo daqueles que litigam no processo. Nesses termos, qualquer decisão que venha ser tomada neste extraordinário e, sobretudo, as teses aqui firmadas são aptas a influir e a definir os futuros julgamentos a respeito deste tema. Neste caso, apesar de a recorrente ter requerido por várias vezes o cumprimento da carga horária correspondente em outros períodos, nunca lhe foi concedida uma alternativa. Encontra respaldo legal a afirmação da recorrente no sentido de que há proteção constitucional para que o seu dia de descanso religioso seja respeitado. E não é só. Já é assim no Enem, como destacou a doutora Maria Cláudia, e foi exatamente com base nesses dispositivos constitucionais que foi publicada a Lei 13.796 de 2019, alterando a LDB. Já existe, portanto, ao contrário do que foi argumentado em instância ACO, previsão legislativa impondo às instituições de ensino a obrigação de ofertarem medidas alternativas a seus alunos. E, sob a ótica constitucional, por que o tratamento dispensado ao corpo docente deveria ser diverso? O administrador deve, sim, disponibilizar, dentro de critérios de adaptação razoáveis, obrigação alternativa, de modo a atender tanto às exigências constitucionais como aos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Fato é que permitir que um servidor público seja exonerado nas condições aqui tratadas abre as portas para um comportamento discriminatório. Até hoje, integrantes de nossa comunidade sofrem preconceito no ambiente profissional, em âmbito público ou privado, ao pedirem para se ausentar no dia do descanso, o sábado ou em feriados religiosos. A recusa do gestor em aceitar o pleito de ausência muitas vezes não é motivada pela preocupação com o bom andamento dos trabalhos, mas por preconceitos, infelizmente, ainda presentes em nosso país. Não são raros os casos em que judeus precisaram recorrer ao judiciário para preservar os seus direitos constitucionais. Já houve um caso de um advogado atuante, membro de nossa comunidade, que teve que recorrer ao TJ de São Paulo para remarcar com êxito um júri agendado para o Yom Kippur. Não se trata da mesma questão aqui debatida, mas o exemplo. Afinal, o conceito do Estado laico impõe o tratamento neutro e isonômico para todas as religiões, cabendo a ele mesmo, Estado, garantir a todos o exercício de crença e de culto. Para recorrer a Aristóteles, a verdadeira igualdade, afinal, consiste em tratar de modo desigual os desiguais. Lembrei-me também, como advogado-geral, da lição de Isaiah Berlin, na palestra Dois Conceitos de Liberdade, e procurarei não ser repetitivo, porque na negativa, no conceito negativo, é livre aquele quem segue seus próprios desejos, sem ser coagido ou frustrado pelas forças externas, enquanto na liberdade positiva é livre aquele que busca a sua autorrealização e o seu
aperfeiçoamento pessoal. A primeira é a liberdade de. A segunda, que tem a ver com os anseios políticos do indivíduo moderno como um sujeito de direitos em linha com o pensamento kantiano, é a liberdade para. É disto que se trata neste caso. A liberdade positiva, a liberdade para. Afinal, o cidadão tem o direito de buscar a sua realização plena, o seu sustento e exercer a sua atividade profissional em consonância com o que acredita. E como afirmou recentemente o ex-advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Adams, os componentes desta corte têm uma responsabilidade: proteger o direito de todos exercerem ou não as religiões e as crenças. E no Supremo Tribunal Federal deve existir apenas uma Bíblia, a Constituição. Agradeço a atenção de todos e peço o provimento do recurso extraordinário nos termos da fundamentação aqui exposta e adotando-se o enunciado sugerido pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Lotenberg e passo a palavra à sua excelência, o Procurador-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro José Levi de Mello, advogado-geral da União, cumprimento também os advogados, as advogadas Fernanda Bossinger, Maria Cláudia Bucanieri, Adriana Campos Pereira, Patrícia Moraes e os advogados Fernando Lotenberg e Luiz Matheus Braga, e a todos que nos acompanham nesse julgamento histórico para a comunidade evangélica e, no particular, adventista. Senhor presidente, o Procurador-Geral da República se manifesta nessa oportunidade, neste julgamento conjunto, no RE 61.1874, relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, e no ARI 10.99.099, relatado pelo eminente ministro Luiz Fachin. O tema posto em julgamento leva à valoração dos princípios constitucionais da liberdade de crença religiosa, da laicidade do Estado e da isonomia, às vezes aparentando uma certa contradição, mas que podem ser sempre conciliados à luz da hermenêutica constitucional clássica e mesmo para aqueles que têm estudos mais aprofundados acerca da filosofia pós-moderna. A liberdade de crença religiosa é um direito humano e fundamental que envolve um dos aspectos mais íntimos da vida das pessoas. Religião compreendida a partir do latim religare, aborda a relação do homem com Deus. A doutrina de Santo Agostinho aponta a religião como o retorno do homem a Deus, colocando Deus como centro da atenção e do amor do homem. Em todas as compreensões, a religião adentra uma esfera pessoal muito íntima e muito sagrada. Não fosse Jean Baudin no século XVI, e a França teria sido dividida naquela época, e a tragédia daquela noite de São Bartolomeu serviu para que conhecêssemos a partir dali a célebre doutrina da laicidade do Estado. Outro sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que a liberdade de crença religiosa assegura a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Tal liberdade implica ainda, nos termos da Constituição brasileira, o direito de não ser privado de direitos por motivo de crença religiosa. A laicidade, pois, impõe ao Estado o dever de manter neutralidade em relação às diferentes crenças religiosas. O Estado deve manter-se isento no tocante às variadas convicções da fé,
não beneficiando nem prejudicando segmento algum. Trata-se de garantia do cidadão, que salvaguarda indivíduos de ações estatais que possam prejudicar ou beneficiar adeptos de determinada crença religiosa. Assim é no Brasil e também em outros estados constitucionais, como na América do Norte, consoante pode ser lembrado no chamado Lemon Test, desenvolvido pela Suprema Corte Americana. Os atos do poder público não podem endossar ou desaprovar uma religião específica. Por fim, sob a ótica do princípio da isonomia, o Estado não pode criar distinções entre brasileiros em razão de opção religiosa de cada um. Esses são os valores constitucionais a serem harmonizados e há de se alcançar concordância prática ou cedência recíproca. Na controvérsia, no recurso extraordinário número 61.1874, em que relatou o ministro Dias Toffoli, a controvérsia está circunscrita em saber se a realização da etapa do concurso em dia distinto do determinado pela comissão organizadora, por motivo de convicção religiosa, viola ou não os princípios constitucionais mencionados aqui. No agravo do recurso extraordinário, em que relatou o eminente ministro Fachin, trata-se de definir se a administração pública deve ofertar atividade alternativa para servidor em estágio probatório que, por motivo de crença religiosa, estaria impossibilitado de cumprir deveres funcionais. Liberdade religiosa, laicidade estatal e isonomia podem ser conciliados. E a doutrina de Conrad Hess aponta que a interpretação constitucional deve buscar a unidade. Robert Alexy indica também que no conflito entre princípios fundamentais é preciso avaliar com que intensidade a aplicação de cada princípio interfere no outro e verificar a solução que melhor acomode cada situação. De regra, a alteração do dia da realização da prova de um concurso público para atender fiéis de determinada crença religiosa não se concilia com a isonomia. Inclusive, há decisões do STF nesse sentido. Todavia, há também que se buscar a cedência recíproca em casos concretos, como versado nesses autos. No particular, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a designação de data alternativa ao sábado para a realização de provas não se revelava em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso. Foi o que concebeu o ministro relator Gilmar Mendes na STA 389, julgada em 2010. E o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, se manifestou pela impossibilidade de alteração de horário e realização da prova de concurso da magistratura por motivo de crença religiosa, em processo de controle administrativo. Admitir que adeptos de uma crença religiosa realizam uma etapa de concurso público em data ou horário distinto dos demais candidatos cria, em princípio, distinções entre os participantes do certame e pode, em tese, configurar violação à isonomia. Em se tratando de prova objetiva ou discursiva, sim, a realização da etapa em dias distintos implica a elaboração de exames com textos diferentes, fazendo com que candidatos sejam submetidos a avaliações com conteúdos variados, quando destilha o princípio da isonomia, pois a prova não seria a mesma. E os candidatos seriam testados de maneira anti-isonômica, além de onerar o Estado. Por outro lado, em se tratando de prova de capacidade física, a conclusão pode ser distinta, e é o caso aqui, o caso concreto objeto desse julgamento. A realização da prova em dias ou horários diversos, a prova física, de aptidão física, não submete os candidatos a avaliações diferentes, e aí a administração pode estabelecer momentos variados para a execução da avaliação, sem violar a isonomia. Foi o que aconteceu, nesse caso, ora sob exame. Essa posição, inclusive, foi adotada pela comissão do concurso no caso, pois foi determinada a realização da prova de capacidade física em Manaus, no domingo, e nas demais cidades no sábado. A definição do dia e horário para a realização das etapas do concurso é uma decisão da administração, pautada na conveniência e oportunidade, sendo possível conciliar o juízo discricionário com a proteção à liberdade religiosa. Ainda no caso aqui em julgamento, a administração do concurso estabeleceu a realização da prova de capacidade física em dias distintos, sábado para quase todas as cidades de execução do exame,
e domingo para a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Permitir que o recorrido transferisse a execução de sua prova para Manaus, no mesmo dia e horário que os demais fariam o exame naquela cidade, é medida que não gera ônus para a administração, nem cria vantagem para o recorrido em relação aos demais candidatos. É solução hermenêutica que pondera e concilia valores constitucionais, prestigiando a liberdade de crença, sem violar a laicidade do Estado nem a isonomia. Já no agravo, no recurso extraordinário, a relatoria do eminente ministro Fachin, a recorrente, aprovada no concurso público para a professora municipal, informou a administração que, por motivo de crença religiosa, não realizava atividades entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado, e pediu que lhe fosse admitida a realização de atividade alternativa. A administração municipal não fixou grade horária às sextas-feiras à noite, nem estabeleceu qualquer obrigação alternativa. Não obstante, a servidora foi reprovada no estágio probatório por descumprimento do dever de assiduidade, por ausências no horário noturno de sexta-feira. A conduta da administração se afigura desproporcional. Atinge de maneira desnecessária a proteção à liberdade religiosa. Não é a solução data vênia melhor a constitucionais. Atenta contra o princípio da legalidade, por ser arbitrário, caprichoso, justa causa e, portanto, sem fundamentação idônea. Volto a dizer, é possível conciliar, no caso, liberdade de crença religiosa, laicidade estatal, isonomia. E acrescenta o direito à educação dos estudantes. Harmonizando esses valores, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada em 2019 para assegurar ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, o direito de ausentar-se de prova ou aula marcada para o dia em que, segundo sua crença religiosa, seja vedado o exercício das atividades, devendo-lhe ser ofertada a realização de uma prestação alternativa. Artigo 7º-A, acrescentado pela Lei 13.796 de 2019. O critério legal estabelecido em favor dos docentes, quando a oferta de obrigação alternativa não causar prejuízo aos alunos, sem implicar ônus excessivos à administração, pode ser também aplicado aos docentes. Aqui, a objeção da consciência feita pela servidora não prejudicou o direito à educação dos alunos, que não foram privados de qualquer conteúdo do estudo ou atividade econômica, nem gerou ônus excessivo à administração, pois não foi estabelecida a grade horária para o dia de guarda religiosa. Permitiu a obrigação alternativa para que servidores cumpram seus deveres funcionais após manifestação prévia e fundamentada de objeção da consciência por motivos religiosos, sem que isso prejudique direito de terceiro, nem ponha ônus para o administrador. É solução hermenêutica conciliadora de valores constitucionais. A administração somente deve recusar a oferta de prestação alternativa ao servidor que expressa impedimento ao cumprimento de dever funcional por motivo de crença religiosa, quando demonstrar de maneira fundamentada que, em regular procedimento administrativo, que a viabilização da obrigação substitutiva impõe ônus excessivo, o que não ocorreu no presente caso. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República se manifesta em relação ao recurso extraordinário de número 61.1874, pelo seu desprovimento e pelo reconhecimento de que o direito fundamental à liberdade de crença religiosa, por si só, não impõe ao Estado a obrigação de realizar etapas de concurso público em dias distintos. A comissão de concurso pode adotar essa prática quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que a designação de data ou horário distintos para a realização da etapa do certame, por motivo de crença religiosa, não configurar violação à laicidade, à isonomia e impessoalidade. Há exemplo, no particular, aqui sob exame, da prova de capacidade física. B. Em relação ao agravo no recurso extraordinário 10.99099, opina pelo provimento do recurso extraordinário para que a servidora seja reintegrada ao cargo de professora, possibilitando ao gestor local o exame da possibilidade de formalização de obrigação alternativa a ser cumprida, a fim de preencherem-se os requisitos necessários à estabilização do cargo. Ademais, propõe-se as seguintes teses de repercussão geral. 1.
A objeção de consciência por motivos religiosos, previamente apresentada e devidamente fundamentada pelo professante, é justificativa para gerar dever da administração de disponibilizar, dentro de critérios de adaptação razoável, a obrigação alternativa para servidores públicos em estágio probatório cumprir seus deveres funcionais em observância ao dever de neutralidade religiosa do Estado e a fim de evitar-se impacto desproporcional sobre determinado grupo religioso das obrigações atinentes ao serviço público. 2. A impossibilidade de adaptação razoável após requerimento do solicitante deve ser objetivamente fundamentada pelo gestor público dentro de procedimento administrativo regular. Agradeço às vossas excelências, senhor presidente, a toda a corte, pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Arles. Tendo em vista o horário regimental, os votos seguirão à suspensão da sessão conforme previsto no regimento. Então, declaro suspensa a sessão, quando então reiniciaremos daqui a 30 minutos.